Tem pai que também é mãe. Por algum motivo, o pai teve que assumir o papel de trocar a fralda, levar várias vezes à escola, levantar à noite para conferir a temperatura do seu filho ou filha. Nessa matéria, a gente bate um papo com a Loma Galeano para nos falar sobre o seu pai. Ela é produtora cultural e foi criada pelo pai. Aloma, seu pai se tornou pai e mãe ao mesmo tempo contigo. Como foi que aconteceu isso? Então, pelo que eu me lembro, eu tinha mais ou menos, desde quando meu pai começou a me criar sozinho, eu tinha 7 anos. E desde então ele ficou com uma dedicação exclusiva para mim e eu sou muito grata pela educação que ele pôde me dar e imagino a dificuldade que foi. Hoje eu sou mãe de duas crianças, mas tenho meu companheiro ao lado que compartilha comigo, que divide a educação, né? E meu pai, enfim, ele se dedicou enquanto ele pôde, né? Como ele pôde, né? E eu sou muito grata pela educação que eu recebi dele, e o carinho e o amor. As filhas sempre são apegadas aos pais, não é isso? No seu Verdade. caso, também foi assim? Minha mãe, que não pôde me educar, mas eu continuo mantendo o contato com ela, sempre mantive, ela fala que quando meu pai saía para trabalhar, na época que eles ainda eram casados, eu sentia falta e chorava muito, só parava de chorar quando ela me dava uma camisa dele para sentir o cheiro, e aí eu abraçava e me acalmava. Então eu tenho uma relação muito forte, sempre tive uma relação muito forte com ele. Né? O contato com ele, o cheiro, tudo, a energia me acalma, sempre me acalmaram. Não sei se tem a ver com essa relação, né, psicanalítica, né, da filha com o pai, mas no meu caso específico acontece sim, assim. Então, seu pai sempre fez seus mimos. Sim, não mimo, porque eu não pude ter, a gente não pôde ter tantos mimos assim, mas o carinho foi fundamental, né? Ele me deu muito carinho e quando foi necessária disciplina e regra, ele também conduziu bem esse processo. E como foi essa relação de vocês e até os dias de hoje? Então, nós temos uma relação muito de parceria mesmo, né? Muito boa. Eu não moro com meu pai, mas a gente se mantém em contato sempre e uma atenção. Hoje eu sinto que mais do que nunca eu preciso estar próxima a ele, né? Nesses tempos de pandemia, fundamental a minha presença à distância, no que eu puder me cuidar e estar atenta a ele. A gente tem uma relação muito boa, muito amorosa. Durante alguns tempos, alguns anos ainda, quando eu morava com ele na minha adolescência, a gente andava tão juntos que as pessoas que não nos conheciam achavam que a gente era um casal de namorar, porque a gente andava de mãos dadas, é uma relação muito bacana mesmo, né? Eu sempre fui muito próxima ao meu pai e vice-versa. Como ele acompanhou todas as fases, né, etapas da sua vida, e você falou agora há pouco sobre namorado. Quando você chegou na adolescência, como era a relação com seu pai em relação aos namorados? Ele deixava, era liberal ou era mais rígido, né? Tinha ciúme da filha? Não, então, meu pai sempre procurou conversar dentro das limitações dele, claro, mas ele sempre procurou conversar bastante comigo, né? E mostrou uma transparência na relação. E quando ele não podia, eu vi, e hoje eu entendo melhor que ele recorria às amigas mulheres que ele tinha, psicólogas. Então, eu tive todo um aparato, né? Para justamente me auxiliar nesse processo da adolescência, que é um processo comum de qualquer pessoa e é um processo um pouco mais complexo, né? E ele, no caso dos namorados, eu não fui muito namoradeira, então eu não dei tanto trabalho assim. E os meus namorados foram aqueles, o que a gente chamava de namorado de porta. E meu pai recebeu muito bem isso, né? Os poucos namorados de porta que eu tive e também foram lá, e sim, a gente teve uma relação muito aberta com relação a isso. Meu pai não faz o papel
rígido. É claro que em alguns momentos na minha adolescência tinha algumas festas que eu queria ir, que eu não podia ir sozinha. Isso aconteceu um pouco, né? Mas com relação a essa questão do desenvolvimento, né, meu enquanto adolescente, não, meu pai buscou uma compreensão legal. E o que marcou mais na sua vida nessa relação de pai e filha? Uma coisa que você lembra que ficou marcado e não sai da sua memória? Eu tenho vários flashes, várias lembranças. E, por exemplo, a minha profissão, ela se origina muito do que meu pai pensa e de quem meu pai é, que é esse campo das artes, esse campo artístico. E por isso, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo que a minha profissão é muito mais do que uma profissão, tem a ver com a minha história de vida, né? Então, todos os momentos que eu tive com meu pai, que eu tive o privilégio, a oportunidade de ter um pai artista, que para mim é fundamental, importantíssimo, são momentos de lucidez, assim, brilhantes na minha vida. E tem um específico, porque, assim, artista nunca teve grandes oportunidades, né? Digo, no campo financeiro, é muito raro. É claro que tem os artistas que decolam e que, enfim, economicamente são bem-sucedidos, mas a maioria não é, né? Então, eu tenho uma lembrança que é muito bonita de ver meu pai atrás, tentando encontrar clientes para o trabalho que ele faz. Ele é artista plástico, ele pinta quadros, e ele estava tão desesperado que ele foi ao banco. Quando chegou ao banco, não tinha R$ 1 na conta. Parece um filme até. E ele sentou na calçada do banco e começou a chorar, até que eu do lado, e eu também sofrendo, né? Da criança, mas sofrendo, até que ele se lembrou que ele tinha se inscrito num salão de artes da Bahia e foi ligar. Naquela época não existia celular, e quem tinha celular era gente que tinha muito dinheiro, a gente não tinha esse dinheiro. E ele comprou uma ficha do antigo orelhão, que era ficha, discou o número, e quando ele ligou para saber do resultado, falaram em primeira mão que ele tinha sido vencedor, né, do salão, ele tinha tirado o primeiro lugar. Então, isso marcou, foi muito forte para mim, e tem todo um aparato emocional e muito forte, né? E até hoje eu trago isso. Meu pai me ensinou a nunca desistir, ainda mais quando você opta por uma profissão, né? Um lugar que não é, digamos assim, não é aquele lugar de status da sociedade. O artista, a arte não é um lugar de status da sociedade, mas mesmo assim ele sobrevive e me ensinou a viver através daí. Não é à toa que eu escolhi produção cultural e vou dando seguimento à minha vida para poder fazer jus ao que eu aprendi. De qualquer forma, seguir os passos do pai, né? Isso mesmo. Então, só para fazer um recorte nesse nosso bate-papo e voltar um pouquinho à infância, como foi? Seu pai arrumava a lancheira, te levava na escola, Sim, era ele quem fazia tudo? sim, era ele quem fazia tudo, né? Ele, inclusive, tem várias cenas de ele me levava de bicicleta na garupa. Eu sempre ia para a escola. Ele sempre me deixava na escola, ia para o trabalho, me buscava e sempre fazia todo esse processo de rotina, do café da manhã, da farda, até que eu fui crescendo. Só que meu pai, ele buscou um processo muito colaborativo, né? O processo educativo dele, minha formação, foi muito me chamando junto, me colocando também para aprender as coisas. Então, não era tão assim. Ele me ensinava que também era necessário eu ter a minha independência. Então, e a minha autonomia. Então, eu lavava os pratos também, quando era necessário. A gente fazia a divisão de tarefas dentro de casa. Isso é muito bacana que ele ensinou. De todos esses ensinamentos que você hoje, né, leva para a vida e está falando aqui com a gente, que mensagem você deixa para o seu pai e para todos os pais que, de certa forma, foram pais e também foram mães? Eu acho que a minha mensagem se resume em uma palavra, que é obrigada. Eu agradeço muito por ter tido todo o carinho, todo o empenho, toda a educação. E não são todos, né? Nós vivemos uma sociedade muito desigual e injusta,
E nem todo mundo tem esse mesmo privilégio que eu tive de ter um pai amoroso, atencioso. Então, eu gostaria de dedicar a minha fala a um agradecimento, né, ao meu pai e a todos os pais que exercem a sua função enquanto pais, né, a todas as mães que também exercem a função de pai, tios que são pais, avós, avós, todos vocês que fazem parte desse processo educacional de uma pessoa, porque a construção de uma pessoa boa no mundo é fundamental para a gente ter uma sociedade mais justa. Então é isso. Conversamos com a produtora cultural Aloma Galeano, falando um pouco da sua relação com o pai, que, de certa forma, assumiu o papel também de mãe. A gente conversa também com o artista plástico, pai da Aloma Galeano, Jorge Galeano. Seu Jorge, conta pra gente quais foram os principais desafios de criar uma filha e hoje ter se tornado, podemos dizer, pai e mãe ao mesmo tempo. Os desafios foram vários. Primeiro porque eu era jovem e até para um casal jovem, inclusive, é difícil criar um filho por falta de experiência. Imagina para uma pessoa sozinha, como era eu na época. Esse foi um dos desafios. Depois foi a parte econômica, que pesava bastante, porque eu precisava colocar minha filha num bom colégio e que seja integral, uma creche de boa qualidade, etc. E isso pesava muito no bolso. Entendeu? Essa foi a parte econômica, digamos, foi difícil. Mas, por outro lado, a realização era muito, muito, muito legal. Você e sua filha e você tendo que se virar, fazer comida, lavar roupa, pagar aluguel na época, e estar juntos nessa, entendeu? Explicando à menina como era. Foi muito. Eu e minha filha, a Loma, somos muito ligados em tudo até hoje, por causa dessa criação. Até hoje, qualquer coisa que minha filha, parece mentira, ela sente qualquer coisa, se sente mal, eu imediatamente ligo para ela. Eu sinto que ela precisa falar comigo. É uma ligação muito forte. A sintonia ainda existe entre os dois. E, é claro, vai existir sempre, né? Eu não sei porque ela... Você tem uma ideia, a Loma só dormia com uma camisa minha com meu cheiro. Para você, ela pegava uma camisa, não pegava um ursinho nem nada, era uma camisa ou qualquer coisa minha que tenha meu cheiro. Ela dormia assim. Então, é muito forte essa ligação com, talvez, de vidas passadas, não? Como dizem. E por ser mulher, né, uma filha para criar dava muito mais trabalho, um pai cuidadoso, como era essa relação? O senhor tinha muitos ciúmes, né, quando também ela chegou à fase adulta, começou a ter as paqueras, como foi essa relação? A parte mais difícil para mim, eu acho que foi na adolescência, já quase na pré-adolescência. Porque a Loma era muito bonita, era muito namoradeira, então tinha que andar atrás, tinha que andar na cola. Entendeu? Mas hoje, o senhor já vendo ela adulta, com família constituída, qual é o sentimento? Bom, agora é ela e sua família, né? Eu já fiz o melhor que eu pude, dei para ela o melhor que eu podia mesmo, estudou em um bom colégio, fez universidade, ela fez graduação. Aí eu dei as armas para ela, o melhor que eu podia, né? Então agora, e ela se vira muito bem, você viu que é uma menina retada, ela é a pequena notável, como falou o próprio presidente Lula. Seu Galeano, qual momento o senhor guarda na memória que o senhor teve com sua filha e, de fato,
é aquele momento que não vai ser apagado nunca da sua memória? Sim, foi quando ela nasceu. Eu trabalhava em Sergipe, numa fábrica, essa coisa. Estava sozinho lá. E ela nasceu em Salvador. Quando me ligaram que ela tinha nascido, foi indescritível a alegria que eu senti. E a segunda foi quando ela se formou na universidade, que eu fui lá, subi no palco, abracei ela. Ele foi um momento fantástico, de realização total. Acho que nem pintando eu consigo essa sensação. Então foram duas conquistas, né? O nascimento e a formatura dela que o senhor Isso, deixa guardado na memória. A exatamente. Loma, a Loma deu muito trabalho quando era pequena, até se tornar adulta? Não, outra sorte que eu tive é que ele era muito tranquila, ela brincava sozinha em casa. Ele começou a dar trabalho depois na adolescência, como todo menino, não? Mas de criança ela foi muito legal, foi muito apegada comigo. Antes eu levava ela de bicicleta para todo quanto é canto, exposições, ela estava sempre presente comigo. Sempre ela acompanhou toda a minha carreira, toda mesmo. Então o sentimento é de dever cumprido, né? Sim, completamente. E de muito trabalho físico, digamos, porque imagina, eu trabalhava na TV Subaé, quando eu inaugurei a TV, eu trabalhava no departamento comercial. Tinha que pegar minha filha às 6 horas na creche. A creche ficava no final da Getúlio Vargas. Eu tinha uma bicicleta. Imagina horário de pico, 6 horas. Eu tinha que sair da TV pedalando, picado, pegar a Loma na creche e voltar às 6h30, porque chegava o pessoal do jornalismo para escrever os créditos da foto, do negócio. Tinha que fazer tudo na letra 7 na época, na mão. Então eu deixava a Loma aqui comigo na TV e já tinha que entrar a trabalhar, porque se entrava o jornal, o BATV, entendeu? Eu não podia, tinha meia hora para fazer isso. Então não podia quebrar a bicicleta, não podia ter nada na rua, tinha que chegar exatamente meia hora. Isso foi um sufoco, foi anos isso, não foi um dia, não foi todos os dias. Então, E olhando, né, para trás, relembrando esses momentos, o senhor tem a certeza de que foram bem vividos. pô, demais, foram intensos, plenos, muito plenos. Foi. Eu, Então, na verdade, pois não? eu agradeço a vida ter me dado a oportunidade de poder contribuir para o desenvolvimento de uma criatura. Eu acho que isso é ser pai, né? Você contribuir para isso de todas as formas possíveis e da melhor maneira, né? Acho que fiz o melhor que pude. Tá aí o exemplo, né, da filha que o senhor tem. A gente do Bom Dia Feira e do Linha Direta com o Povo agradece a participação do senhor e, em nome do senhor, que é pai e que foi mãe também, a gente deseja um excelente e feliz Dia dos Pais. Bueno, eu que agradeço. Muito obrigado a vocês. Até mais. Até mais, conversamos com o Jorge Galeano, artista plástico, nessa matéria especial de Dia dos Pais. Reportagem Joaquim Neto.